é importante. Ele é um grande aliado na busca pela riqueza. Inclusive, começando com o primeiro conselho, seria justamente um sobre o tempo, para você começar a investir e também a guardar dinheiro o quanto antes, né? Quanto antes, melhor. Primeiro, pensando de maneira prática na própria fórmula dos juros compostos. Você tem que o montante final será igual a um capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais uma taxa de juros elevada ao período temporal. Então, veja que o componente que é exponencial nessa fórmula, que eleva o restante das coisas, não é a taxa de juros, ele vai ser multiplicado no capital, mas sim o tempo. Então, quanto mais tempo você tiver pela frente, melhor. Na verdade, eu gosto de falar que para que você fique rico no longo prazo com investimentos, você precisa de apenas 3 coisas. A primeira é algum capital inicial para ser investido. A segunda é uma taxa de juros maior do que a inflação, logicamente. E a terceira seria tempo, sendo que quanto mais você tem de um desses ingredientes, menos você precisa dos outros. Então, se você tem muito tempo, você pode começar com muito menos dinheiro e com juros menores. Felizmente, agora temos juros grandes. Se você tem muito tempo também, já são 2 de 3 ingredientes que você tem a seu favor. Portanto, aproveite isso. Até de maneira anedótica, a gente pode pensar em filmes de vampiros. Já repararam como todo filme de vampiro, o vampiro é sempre rico, tem carro. Tem o filme do vampiro que ele brilha quando sai na luz do sol, né? Então romantizaram pra caramba o vampiro. Mas perceba que se vampiros existissem, o natural seria que eles fossem ricos. Porque basta investir pouquíssimo dinheiro com uma taxa de juros ganhando da inflação por alguma coisinha que com o tempo eles teriam um patrimônio milionário. Então aproveite o tempo. Mas não é só isso também. A gente tem que pensar até em um fator de amadurecimento quando você começa a pensar no longo prazo. E para isso eu gosto sempre de citar aquele conceito conhecido como preferência temporal, que é o seguinte: perceba que o ser humano, ele tende a preferir as coisas agora ao invés de depois. Isso até explica por que existem os juros, né? Por exemplo, é muito melhor ter uma casa agora para você morar, ter um teto sobre a sua cabeça, do que poder ter uma casa somente daqui a 30 anos, depois de 30 anos de poupança e investimentos. Pensando nisso, muita gente está disposta a pegar um empréstimo pagando pesadas taxas de juros para trazer aquela casa do futuro para o presente. Então, nós gostamos disso. Só que há um ponto interessante. Quanto mais novos nós somos, mais imediatistas costumamos ser. Então, você pega uma criança, por exemplo, ela tem níveis de preferência temporal altíssimos. Ela quer tudo na mesma hora. Tanto que tá com fome, ela chora e alguém vai lá e dá comida. Tá com sono, ela chora, alguém bota para dormir. Tá cagada, ela chora, alguém vai lá e troca a criança. À medida que a criança ela vai crescendo, ela aprende que certas coisas levam tempo. Tem até aquele estudo muito famoso do marshmallow, onde colocam crianças em uma sala e falam: olha, tá aqui um marshmallow, eu vou sair, se você não comer até eu voltar, eu te dou um outro marshmallow. Ela ganharia 2. Algumas crianças não conseguiram esperar, comeram tudo. Aquelas que eram mais maduras conseguiram esperar e ganharam outro marshmallow. E aí dizem que os pesquisadores acompanham as crianças durante o restante da vida, e aquelas que tinham esperado o marshmallow se deram melhor também nas suas profissões. Até acho que deviam ter mudado e anunciado pra criança, né? Se você comer esse marshmallow, você vai ser um fracassado. Se você não comer, você tem sucesso na vida. Com certeza, várias teriam esperado mais para comer o marshmallow. Mas o ponto é que aqueles entre nós que prosperam, geralmente eles adiam a gratificação. Eles entendem que é necessário esperar para que você conquiste mais coisas. Então, quando você começa a poupar e entende isso, na minha opinião, você deixa de ser uma criança e passa a ser um adulto, porque crianças querem tudo na mesma hora. Adultos se preocupam com o futuro. Adultos sabem que às vezes é necessário passar 5 anos estudando enquanto você ganha mal ou nem tem remuneração para que depois você possa ter uma remuneração maior. Adultos entendem que você tem que pegar uma parte da sua renda que você poderia gastar hoje em consumo e investir para que lá na frente você tenha a capacidade de poder consumir mais, você vai ter poder de consumo maior e muito mais segurança, porque o tempo passa, para o patrimônio ele costuma ser bom, para nós, né, seres orgânicos, ele vai nos deteriorando até que uma hora a gente morre. Mas, inclusive, ter patrimônio nessa hora é interessante, porque você não consegue mais cuidar das pessoas neste plano depois que você vai embora, mas o patrimônio que você deixou pode resolver muitos problemas na vida delas. Então preocupe-se com isso, e quanto antes se preocupar, melhor. O segundo conselho seria sobre aprender o máximo possível de forma autônoma. Nós temos pessoas que costumam aprender com os próprios erros, temos pessoas que são mais inteligentes ainda e aprendem com os erros dos outros, é o que a gente tem que tentar fazer, e tem um terceiro grupo que nunca aprende, infelizmente. Mas o ponto de aprender de forma autônoma é que aquele que aprende antes está apto a ensinar antes também. Então sabe aquela ideia que as pessoas têm de que não vou ler esse livro, eu vou esperar virar filme? Pois é, quem lê o livro faz o filme, vende os ingressos e ganha dinheiro. Eu só estou aqui porque eu fiz isso lá atrás. Quando eu comecei a investir, eu não pensei que um dia eu falaria sobre investimentos na internet. Na verdade, se há 5 anos, quando eu estava começando o meu canal, alguém chegasse para mim e dissesse: não, Bruno, com o tempo você vai ser um dos maiores canais de finanças do Brasil e inclusive vai viver desse tipo de coisa e vai ser sócio de um grupo
grupo que tem essa vertente, eu ia falar, cara, né? Me dá um pouco do que você usou porque deve ser boa essa substância, né? Porque eu não acreditava que isso iria acontecer. E isso só aconteceu porque eu me dediquei durante anos a aprender, não só sozinho, eu tive também cursos, livros, professores durante essa fase, mas eu aprendi muito sozinho também. Então, não depender dos outros para aprender é muito bom. É lógico que é mais difícil, mas quanto mais você for capaz de aprender com o mínimo de atenção externa, melhor para você. E para quem quer empreender, melhor ainda porque você pode ensinar antes dos outros, como aconteceu exatamente comigo. O terceiro conselho seria para diversificar suas fontes de renda, fazendo uma analogia e pensando em pernas de uma mesa como se fossem as suas fontes de renda. Repare que uma mesa que tem 3 pernas é mais estável do que uma mesa que tem 2, que por sua vez costuma ser mais estável do que uma mesa que tem uma única perna, a não ser que essa única perna seja realmente muito grande. Uma tora, ou seja, uma renda principal tão grande que você consegue gastar pouco dela e investir o restante para ter um patrimônio cada vez maior, mas só esse patrimônio, na minha opinião, já iria ser uma outra perna da sua mesa. Mas o ponto é, pensando em pernas finas, quem tem uma mesa com uma única perna, essa mesa tomba. Com 2 é mais estável, mas nem tanto. Com 3, aí já tem muito mais estabilidade. O que seriam 3 pernas? Sua renda principal, algum tipo de renda extra e dinheiro que está vindo dos seus investimentos que poderiam ser usados para consumir agora, mas se você for inteligente, você vai lembrar do conselho 1, vai poupar esse dinheiro para investir mais e ter um montante cada vez maior com o passar do tempo. Mas se você tem 3 pernas, essa mesa já é estável, o que aconteceria se tivesse 4 pernas, 5 pernas, 6 pernas, uma mesa com 10 pernas? E um design não faz mesas com 10 pernas, não fica apresentável do ponto de vista estético, mas do ponto de vista financeiro, é o que eu julgo bem interessante, foi o que eu procurei para a minha vida. Hoje, por exemplo, eu tenho várias fontes de renda pensando nos produtos diferentes que eu tenho na internet. Então, como sócio do Grupo Primo, tem a Finclass, tem o Stage, tem outras plataformas que podem vir a ser lançadas, tem o meu curso Viver de Renda, a gente lançou Viver de Renda Cripto, tem a renda do canal do YouTube, aí fora do Grupo Primo tem os negócios da minha esposa também, que por mais que sejam delas como somos casados, o que é dela é meu, o que é meu é dela. Então veja que nós montamos um ecossistema onde mesmo que alguma coisa dê muito errado com alguns braços do negócio, a gente estaria perdendo umas pernas da mesa, mas a mesa em si não cai. De certa maneira, isso é conquistar um pouco mais de estabilidade. E aí sempre que eu falo isso, o pessoal vem com a frase do Flávio Augusto e fala: estabilidade não existe. Eu concordo com isso, né? Estabilidade ficar parado em um certo ponto, de fato, isso não existe. Mas eu acredito muito em equilíbrio dinâmico. E veja que se, por exemplo, eu tivesse aqui um recipiente côncavo, pegasse uma bola e colocasse no meio do recipiente, ela tá em equilíbrio, não vai sair daí. Aí se de repente alguma coisa acontece na vida dessa bolinha, né? Ela perdeu algumas pernas da mesa dela, eu vou e desloco essa bola nesse recipiente. Na hora que eu solto, ela tende a retornar ao equilíbrio. Então ela não tá sempre em equilíbrio, mas dinamicamente ela retorna até o equilíbrio. Então uma mesa com várias pernas vai fazer a sua vida ficar muito mais equilibrada. O que é totalmente diferente daquele pessoal que depende de uma única fonte de renda, que não tem reserva, que não investe, que não poupa pensando no futuro. Ao invés de ser uma forma côncava, imagine agora uma forma convexa, um monte. Você coloca uma bolinha no topo desse monte. Isso é você no seu emprego, se dando bem, sendo promovido, mas dependendo apenas dele e não fazendo reserva. O que acontece se de repente a vida vai te dar um peteleco? Você sai desse monte e nunca mais retorna àquela condição, a não ser que novamente alguém te coloque lá. Já da outra forma, você retornaria naturalmente ao equilíbrio que está no meio. A quarta dica seria para você aprender através da história, mas não se limitar ao aprendizado histórico. E eu digo isso pelo seguinte, né? Já citei anteriormente que é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com seus próprios erros. Até porque nós temos uma vida limitada, não vai dar para cometer todos os erros. E certos erros também são irremediáveis, eles podem nos levar até a ruína. Então, quanto mais você souber sobre como as pessoas atingiram o sucesso, mas julgo eu, principalmente, como elas fugiram do sucesso e fracassaram, melhor. E por que eu digo que é melhor até estudar histórias de fracasso do que de sucesso? Porque muitas vezes a gente é iludido pelo chamado viés do sobrevivente. Então, por exemplo, você vê alguém que alcançou muita fama, muito dinheiro, a pessoa conta a história dela e mostra: ah, eu comecei o meu negócio, eu peguei um empréstimo para isso. E mesmo tendo pego um empréstimo, no Brasil, um país de juros altíssimos, muito altos nesse momento, ela conseguiu dar certo. Então a imagem que você tem na cabeça é que, olha, eu vou fazer a mesma coisa, porque se deu certo para ela e ela é uma pessoa comum, pode dar certo para mim também. O que você não enxerga é que esse é um vencedor que deu certo e está contando a sua história, mas você não vê um cemitério de milhares de derrotados que fizeram exatamente a mesma coisa e não tiveram sucesso. Porque ninguém consegue 1 milhão de seguidores no Instagram contando como pegou um empréstimo, tentou empreender e quebrou o seu negócio. A não ser que depois consiga ter sucesso. E aí conta que no começo não deu certo. Então é muito interessante estudar por que as pessoas não deram certo, mais até do que estudar por que elas deram certo no final das contas. Há muito mais lições no
fracasso do que na vitória. E o ponto também é não se limitar apenas a aprender através da história. O Aristóteles, um filósofo que eu gosto muito, foi professor do Alexandre o Grande. Eu estava lendo a biografia do Alexandre o Grande no começo do ano, escrita pelo Plutarco, comparando Alexandre e César. E o Aristóteles, ele dizia que a ficção é melhor do que a história, porque a história, ela narra uma das versões daquilo que aconteceu, geralmente escrita pelos vencedores. Já a ficção fala sobre aquilo que poderia ter acontecido, o que muitas vezes é mais educativo. Então, eu, por exemplo, gosto muito de ler tanto história, adoro a história do Império Romano, da Grécia Antiga, mas também a história do Brasil, gosto muito dela, acho uma história riquíssima, mas também gosto muito de ficção. Inclusive, muita gente elogia a criatividade que eu tenho na hora de fazer meus posts no Instagram. Isso vem muito mais da questão da ficção do que da história em si. E o último ponto, que está em último aqui, mas provavelmente o mais importante de todos, é sobre escolher bem com quem você irá dividir a sua vida. Porque repare que você pode ter feito tudo certo até agora, começou a poupar e investir desde cedo, você aprende muito e consegue aprender o máximo possível de forma autônoma, mas também não negligencia o conhecimento dos outros, o conhecimento está disperso pela sociedade. Você diversifica a sua renda, você aprende através da história, mas não só com ela. Só que se você pecar nesse último ponto, talvez todo o restante esteja arruinado, porque há uniões que levam uma pessoa tão para trás que elas simplesmente não deveriam ter sido feitas. Eu gosto de olhar a vida de um casal, mas isso não serve só para casamento, serve também para a sociedade, e pensar da seguinte forma, que 1 mais 1 nesse tipo de união tem que dar mais do que 2. Ou seja, o trabalho conjunto, ele tem que ser maior do que a simples soma dos trabalhos individuais. E quando isso acontece, geralmente esse casal decola. E quando eu digo casal, novamente, vale para sociedades também. Agora, quando outras situações acontecem, esse pessoal tem problema. Como exemplo, a gente tem 1 mais 1 dando 0. Ou seja, tudo que um faz, o outro vai lá e praticamente desfaz. Ou tem um que atrapalha tanto que 1 mais 1 começa a dar menos alguma coisa. Então, imagine que você está poupando, está investindo, mas você tem um cônjuge que ele não poupa nada e ainda gasta tudo que você poupa e ainda se endivida. Então repare que só por estar perto dessa pessoa você acaba sendo muito prejudicado. E com isso eu não estou dando uma dica do tipo, case com alguém que tenha patrimônio, uma pessoa rica. Não é isso. Até porque o que torna uma pessoa rica de fato não é o patrimônio que ela tem, mas sim o que ela tem na cabeça, o que ela sabe fazer com o dinheiro. Eu penso inclusive que no longo prazo o que tende a acontecer é que as pessoas só consigam reter nas mãos aquele dinheiro que elas estejam preparadas para lidar. O que para muitos brasileiros é nada, ou até menos do que nada, já que o pessoal encara como algo normal ter dívidas.